Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. BCRI11, o BCRI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, eu mudei o formato dos vídeos, tá? Agora eu estou apresentando diretamente a tela. Se vocês gostarem desse formato, vocês digam aí nos comentários, que aí, para mim, vai ser mais fácil de eu ficar trazendo vídeos, que eu não preciso editar, não preciso ficar cortando situações, tá? Então comenta para ver se vocês gostaram desse novo formato aí. Esse fundo imobiliário ele vem sofrendo bastante, porque ele também estava exposto à questão de GPK, de circuito de compras, coisas nesse sentido. A cotação dele atual, R$ 68,00. Esse yield de 19% é um yield distorcido, ele não pagou isso tudo, mas como a cota despencou muito, aí o yield sobe. Então cuidado quando você for olhar somente para isso. Ele está com um PVP bem amassado, sendo negociado a 0,69, 31% de desconto. É um fundo que roda com bastante liquidez diária, ele negocia uma média de 1 milhão por dia, 1 milhão e 100. É bastante liquidez, né? E desde os últimos 12 meses, ele teve uma queda gigantesca, de 26% de queda nos últimos 12 meses. Aqui a gente vê as cotações do fundo. Esse é um fundo que costumava rodar ali próximo do seu valor patrimonial. Então, nos idos de 2018, esse fundo ali chegou a bater 60, mas se recuperou bem, sendo negociado ali 80, quase 90 reais. Vem a situação pandêmica. As suas cotas desabam ali para mais ou menos 65, 63 reais. De lá para cá o fundo veio numa crescente muito boa, chegando ali próximo dos seus 100 reais, né? Só que, quando vê a situação de deflação, o fundo começa a sofrer um pouco nas suas cotações e recentemente ó, ele despenca num patamar ali de 92, 93 reais para esse patamar ali próximo de 70 reais na data que eu gravo o vídeo. Então ele caiu bastante. Aqui a gente vê algumas informações do fundo, né? Ele tem como gestor aí a Banestes, ele é um fundo para investidor geral, ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel, ele não tem prazo, ele é gestão ativa, taxa de administração é 1%, conta com mais de 47 mil cotistas, e aqui atualmente o patrimônio do fundo está valendo R$ 100 reais, sendo que a cota é aquele valor que a gente viu lá, na faixa de R$ 70 reais. E o último dividendo anunciado foi de 86 centavos. É um fundo que possui um patrimônio alto ó, de 628 milhões de reais. Aqui eu estou trazendo né, os gráficos. Eu tirei o Ibovespa e tirei o Small. Aí trouxe somente FIX, IDIV e o IBVV para comparar com esse fundo. Como esse é um fundo que tem histórico, é o que eu falo, tenho falado nos vídeos atualmente, tá? Ele é um fundo que facilmente ó, superou o IFIX no decurso do tempo e que, com o passar do tempo, ele fica sempre ali próximo do IDIV, ó, que é o índice de dividendos aqui da nossa bolsa. E um fundo que ele não consegue bater esse VVB11, né? Mas, na maior parte do tempo, o fundo vinha conseguindo ficar próximo do IDIV, acima do IFIX, e recentemente ele despencou em razão dessas quedas abruptas que o fundo sofreu. Aqui a gente vê os dividendos que o fundo entregou em termos de valores, né? Durante os idos de 2018 e 2019, esse fundo entregou ali na faixa de mais ou menos 90 centavos, com algumas entregas na faixa de 1,20 e outras ali, ó, entre 60 e 90, entre 60 e 90. Já nos anos de 2020, ele veio numa crescente, saindo ali de patamares de 70, chegando ali a próximo de 1,20. E no final de 2020, ele já estava entregando ali entre 90 e 1,20. Durante o ano de 2021, o fundo já começa a fazer entregas maiores na faixa de 1,50, algumas ali próximos de 1,20. No final de 2022, do meio do ano para frente, novamente próximo de 1,50. Aí bate a situação de deflação, né? E aí os rendimentos despencam para acima dos 90 centavos e agora na data que eu gravo o vídeo, próximo dos 90 centavos. E aqui nesse gráfico, a gente vê sobre o dividendo médio do fundo. Então, na média, esse fundo ficou durante um período ali entre 0,6 e 0,9. Teve novamente uma queda para 0,6, mas nos últimos meses, né, nos últimos anos, ele veio com uma crescente entre 0,9, 1,5, 1,10, a quase 1,5. Então, nos últimos tempos, ele vinha com uma média muito boa, com certeza acima de 0,9 e 1,20. E agora, nessa data que eu gravo o vídeo, ele está mais ou menos nessa faixa, né? Acima de 0,9 e abaixo dos 1,20 aqui na data que eu gravo o vídeo.
Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, eu tenho 2 canais, os quais possui clube de membros. O canal Amu Invest e o canal Amu Fiagro. Esse clube de membros é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, mas é um valor barato, acessível, mas que pra gente faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm vários benefícios. Tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Lembrando que esse vídeo aqui, por exemplo, ele está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Outro benefício que os membros vão ter: quando a planilha começar a ser comercializada, os membros, vai ter ainda quais tipos de membros ou não, tal, mas vai ter um desconto bem interessante. Mais uma forma de apoio financeiro ao nosso trabalho, eu elaborei 2 e-books: Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. São e-books com linguagem simples, de fácil entendimento e que eu acho que pode ajudar bastante. Fora que o custo-benefício dele ele é bem acessível, é barato. E tem muitas informações aí que eu acho que pode ajudar bastante, pode agregar bastante. Considere comprar para você doar para um amigo, um parente, ou até mesmo para você. Saiba que isso é de extrema importância para a gente. Volta e meia, eu presto consultoria e mentoria, né? As pessoas me chamam no privado, lembrando que eu não posso fazer indicação de ativos. E o que eu observo com os meus mentorados? Além também do que eu observo também com os membros do canal, com os inscritos. O pessoal tem muita dificuldade na hora de montar, de estruturar uma carteira diversificada. Então, nesse e-book aqui, nesses e-books, eu trago insights, ideias, dicas de como montar uma carteira diversificada, que eu acho que pode ajudar, né? Pode colaborar bastante com vocês aí. Caso vocês queiram adquirir esses e-books, vai nos ajudar imensamente. Se vocês comprarem esses e-books até o final de maio, com o cupom AMU20, você vai ter 20% de desconto. E se vocês comprarem os 2 juntos, até o final de maio, com o cupom AMU30, vocês vão ter 30% de desconto. Se comprar os 2 juntos, esse segundo aqui vai sair entre 60% e 70% de desconto aí na compra dos 2 juntos. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, o último relatório de março de 2023, né? O que eles falaram aqui, passou essa data, né? Na data que eu tô gravando esse vídeo, eles falaram, ó: convidamos todos os cotistas do Becri para participarem de uma live da gestão para a apresentação do relatório gerencial de março. O evento ocorreu, né, no dia 14 de abril às 18 horas. Qualquer coisa, procure essa live deles para vocês verem a gestão falando, né, sobre essas informações do fundo. Então eles fizeram a live, ó, nesse Webex aqui, ó, não foi no YouTube. Em continuação aqui a gente vê mais alguns dados do fundo. A gestora é a Banestes, taxa que eles cobram é 1%, o benchmark que eles tentam bater é IGPM mais 6%, é um fundo para investidores geral, ele conta com mais de 46 mil cotistas, e ele tem um patrimônio aí na casa de 617 milhões, né? Bastante patrimônio. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado e exercício. Como a gente já viu as taxas lá em cima, eu prefiro calcular na prática. Então aqui, ó, esse fundo, em março, ele receitou lá, ó, 5 milhões e 210 mil dos CRIs. Os FIIs renderam ali mais 203 mil. E ele não tem LCI no seu portfólio. E o dinheiro parado em caixa rendeu ali mais 410 mil. Ele totalizou 5 milhões e 824 mil. Ele teve como despesas 520 mil. O fundo não traz um destrinchamento das despesas. Então a gente vai considerar como se tudo isso aqui fosse para o bolso do gestor. Geralmente não é. Mas como eles não fazem esse destrinchamento, a gente vai considerar como sendo tudo. Para quem acompanha o canal sabe que o máximo que eu me sinto confortável de taxa para gestão seria 15%. Então vamos ver na prática o que essas despesas estão representando frente às receitas. Vamos lá, ó, 520, que eu vou arredondar para 521, vezes 100, dividido por 5,824. A gente vê que em massa as despesas estão representando quase 9%, 8,94%. De 0 a 10 eu acho aceitável, de 10 a 15 eu acho caro, e acima de 15, né, seria um fator aqui para provavelmente eu nem investir no fundo. Então, nesse sentido, está bem aceitável as taxas do fundo. Em continuação, ele fala sobre a distribuição de rendimentos. Nesse ponto aqui eu não vou parar para ver aqui para vocês, qualquer coisa vocês pausam o vídeo, dá uma olhada aí, né? Aqui ele explica sobre a distribuição de rendimentos, eu também não vou parar nessa parte aqui. Qualquer coisa você pausa o vídeo, dá uma olhada aí com atenção. E aqui a gente vê a composição da carteira.
O devedor com maior exposição inicialmente é esse CRI Sendas, representando ali 6,09% do portfólio. É uma exposição relativamente baixa, né? Abaixo dos 10%, então bem bacana. Agora, cuidado, não olhe somente para isso aqui. Procure dar uma vasculhada, é o que eu vou fazer aqui junto com vocês, para verificar se não tem duplicidade de devedores. Então vamos olhar junto, tá? Vamos lá, ó. Sendas direcional, esse One, que é aquele que tem dado problema lá do grupo GPK e blá blá blá, né, de todo aquele pessoal. Reddor, Vitacom, circuito de compras, mais um que é problemático, ó, 3,9%, e esse outro One mais 4,54%. Ó, Trisul, Fibra, Pesa, Eco, Vetor, Vila, Alphaville, aparentemente, esse GVI também vem dando problema, mais 1,86%. Aparentemente, até aqui não tem nenhum com duplicidade de devedores. Vamos continuar aqui para ver mais. Aparentemente, a forma como eles estão trazendo aqui o relatório não tem duplicidade. Realmente, essa é a exposição do fundo. Então, poxa, olha o tanto de devedores que esse fundo possui. E mesmo o que trouxe problema para o fundo, ainda assim, no total, não é algo tão grande assim. Então, eu acho que o tanto que esse fundo está descontado frente os problemas internos dentro dele, eu acho que esse fundo aqui machucaram ele demais, acima do normal, tá? Não sou cotista desse fundo, mas para mim, eu acho ele um dos melhores fundos aí do nosso mercado, e eu considero ele um fundo seguro, apesar dele ter ativos de risco, que é o normal. Para um fundo performar, dentro dos seus ativos, faz-se necessário ter alguns ativos de um pouco mais risco. Mas você vê que as taxas não são tão agressivas assim, né? Ele tem taxas lá, ó, de IPCA mais 4, IPCA mais 9, IPCA mais 6, CDI mais 2. Então não tem taxas tão exorbitantes assim em vista dos pares no mercado. Tem taxas caras, ó, de IPCA mais 12? Tem. Mas ele tem também em contrapartida IPCA mais 5. Então assim, tem coisas com taxas agressivas e também com taxas um pouco mais interessantes, né? Então ele tem 2 páginas aí de devedores. Então ele tem bastante pulverização dos seus devedores. E aí, outra exposição que o fundo possui, que ele tinha exposição diretamente nesses problemáticos, né? No DEVA, ele tinha ali 2,29%, o HCTR mais 1,9%, VSLH mais 1,72%, e ele possui 6% ali parado em caixa. Então isso aqui também, ó, fora aqueles CRIs que estão dando problema na praça, ele também tinha exposição direta aos devedores aí desses fundos imobiliários, né? Então isso aqui é outro fator que pode ter corroborado, contribuído para o pessoal ficar, entre aspas, né, chateado com esse fundo. Então aqui a gente vê as exposições do fundo, ele tem ali 88% em CRIs, 5,9% em FIIs, e esse FII aqui deve ser o dinheiro parado em caixa, em liquidez, né? Aqui as exposições do fundo não ficou muito bacana a forma como eles trouxeram. 78% do portfólio é uma taxa média de IPCA mais 7, de novo, não é uma taxa das mais agressivas, né? Ele tem 1,4% em GPM mais 8, um percentual irrisório em GPDI, 5,9% ali, deve ser os FIIs, sem taxa. Ele tem ali 8% da carteira em CDI mais 2, e ali os 6% parado em caixa, indexado a CDI. Outro ponto que também, poxa, quase que 99% dos seus CRIs são de série sênior. Teoricamente são séries mais seguras, né? E apenas 1% ali vai ser de séries subordinadas, o que demonstra que é um fundo seguro, apesar da problemática desses devedores que trouxeram problema para o fundo. A gente vê que 60% é de risco corporativo, ele tem ali 8% pulverizado, 6% residencial, 6% shopping, 3% loteamentos, a carniça de multipropriedade, né, que gerou para o fundo 3,8% e 11,9% ali que não tem risco, né, provavelmente é o dinheiro parado em caixa e fundos imobiliários. A gente vê o LTV médio da carteira, médio, de 54%, é um LTV até bacana, né? Quanto menor esse LTV, melhor. LTV é low to value, significa o quanto que ele vai ter de garantia frente ao que ele emprestou. E a gente vê que é um fundo que tem diversificação geográfica, apesar de não ficar muito claro, não fica muito bem feito. A Banesses, eu acho o relatório deles muito fraco, né? Muito ruim. Os fundos que eles administram, não é só esse aqui, geralmente é um relatório assim que deixa muito a desejar, sabe?
Dando continuidade, a gente vê o comentário da gestão. Agora aqui sim, compensa a gente ver o que a gestão está falando sobre essas problemáticas que o fundo vem enfrentando. Então eles falam o seguinte, o BCRI encerrou o mês de março com 37 milhões em caixa, 6% do PL. Desse valor, 5 milhões ele pagou aí, de rendimentos. Eles distribuíram aí 0,86 por cota, o que dá 1,11 do valor distribuído. 34% é referente à correção monetária e 66% de juros. Com relação ao CRI Circuito de Compras, em consequência dos eventos recentes, o não pagamento da PNT, com o intuito de cobrir a viabilidade da operação, foi convocado à Assembleia, na qual foi aprovada a concessão de waiver. O waiver é como se fosse um perdão temporário. Ele dá tipo umas facilitadas, ele dá um prazo para a pessoa meio que se reestruturar. Então deram um waiver para eles, referente à PMT. Foi aprovado também carência e amortização do pagamento de 50% da remuneração até dezembro de 23, incorporando os valores ao saldo devedor. O impacto do circuito de compras vai ser 2 centavos no rendimento do fundo. Então note, as pessoas se desesperaram, sabe? Note, problema do circuito de compras, 2 centavos. O CRI One, mais 5 centavos. Qual o outro aqui? Esse outro aqui, o Gramado Parques, o CRI GVI, mais 3 centavos. Poxa, tá dando aí 10 centavos de impacto no fundo, tá? 10 centavos. Será que isso é algo que vai impactar tanto para a cota cair a 60, 70 reais como ele caiu? Então eu acho que foi um exagero da forma como o mercado tratou esse fundo. O DEVA, HCTR, o TOR, Versalhes, sim, eles estão totalmente ligados, com várias e várias exposições. Eu acho uma situação até um pouco mais aceitável. Agora, esse fundo aqui, o Iridium, são fundos que estão sofrendo de tabela por uma situação que, na minha opinião, não deveria ser tanto assim, né? Então, qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui, dá uma olhada nessas informações aqui, tá? Não vou ler um por um sobre esses devedores, porque isso aqui já está sendo amplamente divulgado pelo mercado. Aí ele fala, o acordo para recebimento do CRI Chanix, antecipado e deliberado em março de 2022, foi protocolado em juízo no fevereiro com previsão de pagamento da dívida em até 120 dias. Após a decretação do vencimento antecipado, recebemos um montante de 3 milhões e 400, reduzindo a participação na carteira do fundo para 1,42%. Esse CRI foi estruturado com 20% de cotas subordinadas e 80% de cota sênior, e o BCRI possui apenas cota sênior. Então isso fez com que o fundo não sofresse tanto em relação por ter cota sênior, né? Seguimos avaliando as ocorrências juntamente com o emissor e o agente fiduciário no tocante ao pedido de arbitragem contratual na Corte de Arbitragem relacionando o CRI da BR Distribuidora. Em março, o impacto, principalmente pela queda observada pelo índice de preço, pelo IPA e GPM, apresentou variação de apenas 0,5%. E ele está falando sobre o cenário geral, né? Aqui ele fala sobre as negociações, a gente vê que a cota veio caindo de 110 para patamares aí de 70 e poucos reais. E aqui a gente vê um por um os devedores do fundo. O que eu tenho falado recentemente? Caso você opte por algum desses fundos, seria interessantíssimo que você parasse nessa parte aqui e olhasse por alto, um por um, para você ver mais ou menos como é que funciona. Ó. Esse CRI aqui, vencimento, ele é do setor residencial, IPCA mais 7, juros mensal, amortização bullet, significa que paga de uma lapada só, tá? De uma vez só. Quais garantias? Alienação fiduciária de imóvel, tem também aval. Aqui ele vai falar um pouco sobre esse CRI aqui. Então, sim, seria interessante, caso você opte por investir nesse fundo, que você veja esses devedores e todas as garantias desses devedores. Então aqui estão todos os devedores e com algumas características deles. Eu não vou ver um por um aqui para vocês, mas só para vocês terem uma certa noção aí de todos os devedores do fundo. Então aqui ele fala, dá destaques, fala sobre questões de garantias e coisas nesse sentido. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de trazer aqui para vocês. O Paulo Soares pediu esse vídeo, ele é um membro, né, antigo no canal, e falou, bom dia, Mu, poderia fazer um vídeo sobre a situação do BCRI e analisar esse fundo? Trouxe. Gostaria de agradecer imensamente os últimos membros do canal, o Antônio Rodrigues, membro bronze, o Antônio Tadeu, membro silver, o Elton é membro há muito tempo do nosso canal aí, lá no canal Mufiagro. O Frank é membro antigo já do nosso canal. O Alexandre é membro Gold lá. E o Adriano é membro Silver. Saibam, vocês membros, vocês têm carregado esse canal nas costas. Muito obrigado de coração, tá?
E como eu disse, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo são somente essas informações. Eu aviso o seguinte, eu não tenho esse fundo no meu portfólio, mas é um fundo que, mesmo nessa situação que ele está hoje, eu teria tranquilamente ele no meu portfólio. Como eu já escolhi os meus ativos, não dá para a gente ter todos os ativos da Bolsa. Eu gravei um vídeo recente do Iridium, do AFHI, esse aqui, o RSR11, CPTS, são todos fundos que eu reputo ser fundos seguros. Ora, gente, eu fico vendo o pessoal atualmente com um desespero exacerbado, exagerado. Vamos lá. Quando um fundo de tijolo tem vacância, isso não é inerente ao fundo, não é normal? Em algum momento essa vacância se resolve e acontece? Poxa, como que você vê um fundo de crédito, tá? É normal que haja problema de inadimplência. Tá? A inadimplência não significa que o fundo perdeu todo o valor da dívida que ele emprestou. Tá? Significa que teve um problema aí e que em algum momento ele tende a tentar recuperar esse valor que foi perdido. Não quer dizer que já perdeu o valor, sabe? Então eu vejo as pessoas aí desesperadas em forma demasiada, exagero, sabe? Enfim, né? Não tenho esse ativo, não tenho interesse de ter, mas é um fundo que eu teria. Eu acho ele muito bom, por sinal. Nesse vídeo aqui eu vou pedir a gentileza, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ativa o sino. Comenta para nós, você tem esse ativo no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo? Você teria cotas dele? Você está preocupado com essas quedas? Comenta para nós, seu comentário é muito importante, tá? Eu possuo aí 2 canais secundários que a gente está tentando crescer esses canais. O canal Amufi Infra já conta com 217 inscritos, está crescendo bastante. E o canal Amu Dicas, ele entrou em contagem regressiva. De 1000 inscritos, só faltam 60, tá bem pertinho ali. Vai lá e se inscreva, nos ajuda a chegar nesses 1000 inscritos. Nos ajuda demais e é de graça, né? Obrigado vocês que apoiam o nosso trabalho. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas lá. Vai lá e siga, se inscreva. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz uma enorme diferença. Obrigado de coração a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. O que eu tinha para trazer são somente essas informações novamente. Eu gostaria de agradecer imensamente aí vocês que apoiam o nosso trabalho de forma gratuita. Não esqueçam de comentar se nesse novo formato ficou algo aceitável, né? Vocês gostaram ou se prefere o jeito antigo. Eu vou testar dessa forma aí durante uns 15 dias. E caso seja algo que vocês gostem, né? Eu pretendo continuar fazendo dessa forma, que para mim é bem mais fácil fazer desse jeito, tá? Muito obrigado também aos membros do canal que nos ajudam de forma financeira. Saibam que vocês têm carregado o canal nas costas. E muito obrigado também vocês que têm adquirido os e-books. Saibam que isso é importantíssimo para a gente continuar fazendo esse trabalho que a gente faz aqui. Então, muito obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!